Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já encontrou Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz amém. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia. Aleluia! Todo mundo precisa sentir o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus está neste lugar. Começa a glorificar o nome de Deus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Oh, glorificado é o Cordeiro de Deus. Fechem os olhos e glorifiquem a Deus. Fechem os olhos e glorifiquem a Jesus. Dai glória, dai glória, dai glória, dai glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, aleluia. O Espírito Santo da verdade, Deus poderoso e santo, realiza a Tua obra, Senhor, nesta noite de bênção, nesta noite de vitória, nesta noite de poder. Oh, maravilha de Deus, vai operando em nossos corações, vai operando em nossas vidas, oh Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus de misericórdia, e a Tua benignidade, Senhor, dura para sempre. Usa de misericórdia esta noite, para que a bênção do Senhor desça sobre as nossas vidas, para que o milagre do Senhor aconteça na vida dos doentes que estão, Senhor, esta noite conosco. Ó Deus querido, ó Deus maravilhoso e santo, abençoa, Senhor, abençoa. Orienta, labai, opalabaxara, malabaxara, malabai. Oh, glória a Deus! Vai operando, Senhor, vai operando sinais e maravilhas, vai operando grandemente, meu Deus. Eu creio no Teu poder, eu creio, Senhor, na operação do Teu Divino Espírito.
bênção, Senhor. Orianda la baixada da labai. Oh, clama la baixada, clama la bai. Opa la baixada da labai. Orianda la baixada da baixada da labai. Opa la bas, clama la bai. Opa la baixada da labai. Orianda la bai. Oh, glória a Deus, aleluia. Abençoa, abençoa, Senhor, abençoa. Manda poder, Jesus, manda fogo do céu, manda poder sobre os nossos corações. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Tu és maravilhoso. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, irmãos, sentindo um fogo ardendo no seu coração. Dá glória a Deus e glorifiquem, batem palmas. Para Jesus está fraca essas palmas. Dá glória a Deus e palmas. Aleluia. Glória a Deus. Será que tem gente aqui sentindo como se fosse um fogo ardendo no seu coração? Porque Jesus está presente aqui. E quando Jesus se faz presente, parece que o fogo começa a arder nos corações. É como os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus, após ter ressuscitado, apareceu para os dois discípulos que iam conversando no caminho de Emaús. E Jesus, tendo entrado no meio deles e tendo participado da conversa, no momento em que Jesus entrou no meio e participava da conversa, um fogo ardia nos corações dos dois discípulos do caminho de Emaús. Aleluia. Será que esse fogo está presente aqui? Na igreja de Laodiceia não ardia este fogo. Por isso, na carta que o Senhor redigiu àquela igreja, o Senhor falou que ela não era quente e nem fria, era uma igreja morna. E o Senhor não quer uma igreja morna, nem tampouco uma igreja fria. O Senhor quer uma igreja que tenha o calor do fogo do seu Espírito. Aleluia. Você sabe, prezados irmãos, não é o nosso caso. Eu não vou dizer que aqui há, mas pode haver também, não sei. Está cheio de crentes mornos por aí. Ele não é nem frio totalmente e nem quente, é morno. Quando resolve dar um glória a Deus, é com muita dificuldade, sai aquele glória a Deus mesquinho. Quando resolve dar um aleluia, demora uma eternidade e é aquele aleluia mesquinho. Não sente o ardor do fogo de Deus no coração. E o crente tem que sentir esse fogo envolver a sua vida, o seu coração, e abrir a sua boca e glorificar o nome daquele que vive. Aleluia. Quantos crentes bonitão, eloquentes na palavra, sábio entre aspas, que não pode ver um crentezinho cheio de fogo dar um glória a Deus na igreja. E quando esses bonitão, sábios entre aspas, vê um crente cheio de fogo dando um glória a Deus alto na igreja, ele fica olhando de lado procurando cadê o escandaloso. Escandaloso é você que não dá glória a Deus. Escandaloso é você que não sente o ardor do fogo de Deus no coração. Orienta, aleluia. Meus irmãos,
Será que sentir a presença de Deus é escandaloso? Dá um glória a Deus na igreja, é escandaloso? Escandaloso é o homem roubar. Escandaloso é adulterar. Escandaloso é desejar a mulher do próximo. Escandaloso, irmã, é você ficar de olho no esposo da irmã. É você ficar de olho na mulher do outro. Escandaloso é matar. Escandaloso é traficar. Escandaloso é não ter o poder de Deus no coração, a ponto de abrir a boca e glorificar o nome de Jesus. Aleluia. A glória a Deus não é escandaloso, não. E não escandaliza também, não. Segundo o conhecimento que nós temos, o fogo sempre atrai. Não tem coisa que atrai melhor que o fogo. Onde acontece um incêndio, pode ser num lugar considerado de pouca população, mas imediatamente ajunta tanta gente que você não sabe de onde surgiu tanta gente para ver um incêndio. Porque o fogo atrai. E a igreja que não tem fogo não atrai. Deus não batiza, as almas não chegam, o povo não chega, não tem atração. Aleluia. Mas uma igreja que tem fogo é uma igreja atraente. O povo chega, as multidões vêm, acontece o batismo, a manifestação dos dons espirituais. Na igreja morna não há estas coisas. Não há manifestação de Deus. Não há batismo no Espírito Santo. Não há o calor, o ardor do Espírito no coração. Igreja morna é a igreja que Deus rejeita. Deus não tem prazer de entrar em igreja morna, porque Ele não... Aleluia. Meus amados irmãos, o grande mal da igreja em Laodiceia era ser morna na fé. Consequência da abstância em que vivia, que a tornava orgulhosa, soberba de si mesmo, chegando ao extremo de se dizer que de nada tinha falta. E portanto, na carta que o Senhor redigiu a ela, o Senhor explicou a ela dizendo que ela era infeliz, ela era miserável, ela era pobre, ela era cega e ela era nua. Você entendeu? Que palavra dura. A igreja achava que tinha tudo. A igreja achava que possuía de tudo. Era orgulhosa, orgulhava-se de tudo. Era uma igreja pomposa. E dizia que eles não tinham falta de nada, absolutamente nada. No entanto, chega a carta redigida por Jesus e diz para aqueles irmãos, para aquela igreja, para os crentes laodicenses: vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus. Você já pensou, irmãos? Prezados irmãos, isto nos faz crer que o sincretismo com a pomposa denominação de ecumenismo estava ali em plena evidência. De modo tão escandaloso, de modo tão terrível, que levava os crentes laodicenses a não perceber ou a perder o sabor do sal e perder o valor da luz. De modo tudo indica que havia perfeita harmonia entre os judeus pagãos e os crentes laodicenses. E essa comunhão não pode haver, porque a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Quem jamais entrou em um quarto escuro, acendeu uma luz sem ver as trevas desaparecerem?
Se você entra num quarto escuro e acende uma luz, automaticamente, após a luz ser acesa, você vai ver as trevas desaparecerem. Então não pode haver comunhão entre o crente e o descrente. E pelo que nós entendemos, havia perfeita harmonia entre os judeus pagãos e os cristãos laodicenses. Por isso Deus rejeitava aquela igreja. Havia um jugo desigual. Deus estava do lado de fora daquela igreja. O crente é luz. E se a luz de Deus raiou no seu coração, raiou na sua vida, as trevas espirituais têm que desaparecer da sua vida. Aleluia. A luz de Deus está na sua vida, irmão. A luz de Deus está na sua vida, irmão. Quem tem a luz de Deus no seu coração aí? Você tem a luz de Deus no seu coração? Hein? Então no seu coração, na sua vida, não pode haver trevas. Não pode haver trevas. Eu já contei para vocês uma ilustração aqui há tempos passados, eu vou repetir ela hoje. A ilustração da caverna que morava onde as cavernas têm costume de morar. E aquela caverna resolveu fazer um convite ao sol. E o sol, por um tempo, não aceitou o convite da caverna. Mas o convite da caverna era o seguinte: sol, desce aqui e vem conhecer as trevas. O sol dizia: não, eu não conheço trevas. E a caverna dizia: desce que eu te mostrarei as trevas. Até que um dia o sol resolveu descer e entrar na caverna a fim de conhecer as trevas. Mas quando o sol desceu e entrou na caverna, já não existia mais trevas. O sol falou: caverna, cadê as trevas? Mas a partir do momento em que você entrou aqui, não tem mais trevas. O sol falou: eu não conheço trevas. Eu não conheço trevas, eu sou luz. Aleluia! A partir do momento em que a luz de Deus raia no coração do homem, as trevas espirituais têm que desaparecer. E se existem trevas espirituais no seu coração, é porque a luz de Deus ainda não raiou no teu coração. Porque no dia que você abrir o coração e falar: Deus, entra no meu coração, Ele vai entrar como uma luz e as trevas vão desaparecer imediatamente. Aleluia. O sol, para devolver o convite, falou: caverna, sobe que eu te mostrarei a luz. E a caverna subiu e ficou maravilhada de ver luz em todo o mundo. Existem trevas no seu coração? Abra o coração. Convida Jesus Cristo, aquele mesmo que redigiu a carta e mandou para os crentes laodicenses. Convida ele: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. E o desejo de pecar vai desaparecer. O desejo do adultério vai desaparecer. O desejo das coisas erradas vão desaparecer. Os desejos carnais vão desaparecer do seu coração. Aleluia. Meus irmãos, a igreja laodicense, ou a igreja de Laodiceia, representa hoje a igreja ecumênica moderna, que não mais se interessa pela evangelização, não mais se interessa por missões, porque para ela todas as religiões são boas e têm o seu valor positivo. Eles dizem que todos vão para o mesmo lugar. Esta é a tese, era a tese da igreja ali em Laodiceia. Mas veja bem, prezados irmãos,
que a posição daquela igreja é a mesma que se observa em muitas denominações cristãs modernas, onde há cultos ecumênicos, reuniões sociais ecumênicas, os quais levam os crentes ao materialismo, levam os crentes a viver uma vida regalada e longe da presença de Deus. De modo, meus amados irmãos, que eles ensinam os seus membros, dizendo que todas as religiões são boas, que Deus é um só. Na realidade, Deus é um só. Eles ensinam que não importa a maneira como creiamos em Deus. Mas, prezados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus exigente, porque Ele habita em um lugar santo, e Ele é santo. E Jesus Cristo falou: sede santo como eu sou santo. E ninguém vai ao céu se não se santificar através da palavra. Aleluia, glória a Deus. Está cheio de crentes modernos. Hoje em dia, por aí, não quero atacar ninguém, quero pregar a palavra de Deus, quero entregar o recado de Deus. Está cheio de crentes modernos, cheio de crentes laodicenses, crentes modernos que querem viver da maneira que eles acham que devem viver e não da maneira que Deus quer que eles vivam. Crentes que querem ter liberdade para tudo e por isso perde a liberdade de entrar no santuário de Deus e receber o fogo do Espírito no coração e glorificar a Deus com certeza de salvação. Glorificado seja o nome de Deus. Meus irmãos, ai dos crentes que cantam os hinos de Deus e ora, mas de uma maneira formal, de uma maneira oca, de uma maneira vazia e sem a unção de Deus, sem o verdadeiro poder de Deus. Ai da igreja cujos membros defendem o Evangelho, mas sem conhecer as experiências daqueles que têm contato direto com Deus. Ai da igreja cujo pastor prega bonito e eloquente, mas a mensagem é oca, é vazia, é seca e é sem a unção de Deus. Precisamos ter unção em tudo que fazemos diante de Deus. Se você vai cantar, o louvor não pode ser seco, não pode ser vazio, não pode ser oco, tem que existir a unção de Deus. Hoje em dia está cheio de cantores aí, meus prezados irmãos, com composição elevada e em meio de parada de sucesso, pessoas que cantam não mais para louvar a Deus. Não existe unção nesses louvores. Os louvores são secos, ocos e vazios, sem a unção de Deus. Deus está irado com essas coisas, como Ele ficou irado com a igreja de Laodiceia. Deus não aceita coisa formal, coisa oca, coisa vazia, coisa sem a sua unção. Aleluia, glória a Deus. Você pode ser simplesinho, mas se você tiver a unção de Deus na sua vida, o capeta não para na sua frente. Não para não. Não para e não para mesmo. Você pode ser o crente mais humilde da igreja, mas se a unção de Deus está na tua vida, Satanás não te engana. Porque ele não pode enganar aqueles que têm a unção de Deus. Aleluia. Na carta que o Senhor redigiu à igreja de Laodiceia, o Senhor falou: conheço as tuas obras, tenho algo contra ti, porque não és quente e não és fria, mas és morna. E porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca.
porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mas os crentes laodicenses eram inchados, exaltados, cheios de vanglória. Eles diziam: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha o que os crentes laodicenses diziam: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então viviam regaladamente, orgulhosos, exaltados, inchados. Somos ricos, estamos enriquecidos, não nos falta nada, de nada temos falta. Eles tinham abundância de tudo, abundância material, abundância de sabedoria, entre aspas, de conhecimento, entre aspas, porque não adianta ter conhecimento de tantas coisas se faltar o verdadeiro conhecimento espiritual. Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, diziam os crentes laodicenses. Eles tinham, meus amados irmãos, programas, atividades, beneficência de acordo com o seu modo de pensar. Mas de repente o Senhor escreve, e envia carta para aquela igreja, dizendo: vocês pensam que não tem falta de nada, vocês pensam que tem de tudo, que é rico, está enriquecido? Pois eu vos digo, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não sabes tu que és um miserável, um desgraçado, um pobre, um cego, um nu? Quando eles receberam aquela carta, arregalaram os olhos. Mas como é que pode uma coisa desta? O Senhor falava: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Aleluia, Jesus. Deus estava do lado de fora daquela igreja. Para Deus nada prestava naquela igreja. O Senhor só fez um convite individual, dizendo: eis que eu estou à porta. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu quero que vocês entendam, meus amados irmãos, por mais que seja rebelde o homem, a mulher, a moça, o rapaz, sempre Deus dá uma palavra de escape, de oportunidade. Deus estava do lado de fora daquela igreja. Para Deus nada prestava naquela igreja, porque era uma igreja morna. A unção de Deus não estava naquela igreja. Mas mesmo assim Deus fez um apelo individual, dizendo: se porventura alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Bem, aí dá para entender que Deus realmente estava do lado de fora daquela igreja, porque ele disse: estou à porta e bato. Se ele estava batendo na porta, é porque a porta estava fechada. E se ele estava dizendo: se alguém abrir, eu entrarei, é porque ele estava do lado de fora. Estava simplesmente fazendo um convite para quem queria se arrepender e abrir a porta para que ele entrasse. O amor de Deus é tão grande. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus quer que você abra a porta do seu coração para ele entrar. Mas para ele entrar, a pessoa tem que abrir a porta. E se abrir a porta, ele vai entrar. E se ele entrar no seu coração, ele vai preparar o seu coração. Preparar para
para você passar a eternidade na glória. O coração tem que estar preparado, a vida tem que estar preparada, tem que estar arrumada. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo: cheguemos-nos com verdade e o corpo lavado com água limpa. Tem gente por aí querendo lavar o corpo com água suja, com doutrinas que não é a doutrina verdadeira de Jesus Cristo. São águas sujas, e com água suja não se lava. Tem gente procurando um evangelho social e secularista, o que não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho moderno, o evangelho que tudo aceita, o evangelho que diz: não, Deus é de todos, é um só, e não importa a maneira como você creia nele. Todos vão para o mesmo lugar, indiferente da vida que leva. É só crer em Deus da maneira que você acha que ele deve crer. E tem gente por aí aceitando esse tipo de evangelho que nós chamamos de evangelho social e secularista, evangelho moderno, não é o de Jesus Cristo. Isso aí, meus irmãos, são água suja que não lava, e se você procura lavar o seu corpo com água suja, você não vai ficar limpo nunca. Aleluia. Quando Jesus pregou o seu evangelho, ele pregou um evangelho simples, mas poderoso. Jesus não pregou um evangelho complicado, difícil de ser entendido, de ser compreendido, não. Ele pregou um evangelho fácil, mas um evangelho de poder. E é esse evangelho que é considerado água limpa, que limpa o seu corpo, que lava a tua alma, que lava o teu coração, que limpa a tua vida, que tira o pecado, a sujeira da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Os crentes laodicenses diziam e repetiam: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Falando no conjunto, no plural, ricos somos, e estamos enriquecidos, e de nada temos falta. De repente o Senhor escreve: ó miseráveis, pobres, cegos e nus, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E o Senhor dizia: eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vocês dizem que são ricos e que não têm falta de nada, pois eu vos digo que vocês são pobres, e aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Glorifica o nome dele, aleluia. Aleluia, aleluia. Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, dizia o crente laodicense. O Senhor dizia mais: vocês estão despidos, aconselho-te que de mim compres vestidos brancos, para que vista, a fim de que ninguém veja a tua nudez, a tua vergonha. Aqueles crentes estavam despidos do manto da justiça, estavam despidos da roupa espiritual, estavam despidos do manto da justificação, estavam despidos do manto da justiça, da verdade, da pureza, da santidade, da purificação. Aleluia, glória a Deus. O Senhor ainda dizia mais: ó cegos,
Eu aconselho-te que de mim compres colírios e unja os teus olhos para que vejam. Os crentes eram cegos porque não viam a glória de Deus. Eles não viam a glória de Deus. Eles não viam a presença de Deus. Será que você está vendo alguma coisa de Deus esta noite? Será que você está vendo algo de Deus aqui? Eu não sei se todos podem ver. Eu gostaria que esta noite Deus abrisse os vossos olhos espirituais para você ver anjos descendo e subindo sobre este lugar. Anjos de Deus, aleluia! Veja a glória de Deus aqui. O Senhor dizia para os crentes cheios de vanglória, para os crentes exaltados, para os crentes laodicenses, os crentes modernos, que diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. O Senhor falou: desgraçado. Desgraçado por quê? Porque eles não tinham a graça de Deus. Desgraçado quer dizer aquele que não tem graça. Eles não tinham a graça de Deus e por isso Deus falava: desgraçado, miserável. Miserável por quê? Porque eram dignos de dó. Estavam caminhando para o inferno com toda a sua modernidade. Pobres, por que pobres? Porque não eram ricos para com Deus, apesar de tamanha abundância em que eles viviam, mas espiritualmente falando, eram pobres, porque não tinham a riqueza do céu, a riqueza espiritual, que é a mais excelente riqueza que o homem pode ter. Aleluia. Cego por quê? Porque não via a glória de Deus, porque não via a presença de Deus. Nu por quê? Porque eles roupa espiritual. Eu já falei, eles estavam despindo do manto da justiça, eles estavam despindo da roupa da santificação. O Senhor os considerava nu. Quem sabe alguém pode estar ouvindo ou acompanhando esta mensagem de perto e pode estar dizendo: mas esta palavra é muito dura, esta mensagem é muito dura. Vai reclamar com Deus, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus, não é minha, é dele. Aleluia! Você já viu João Batista pregar? Você já leu a Bíblia Sagrada lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3 a seguir? Quando João Batista pregava, João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da presença de Deus? João Batista chamava aquele povo de raça de cobras. Que pregação dura, não é? As palavras de João Batista eram como pancadas de marretas e explosão de dinamite. Só assim ele podia quebrantar aqueles corações endurecidos. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, e por que João Batista pregava daquele jeito? Era de ódio? Será que era de ódio? Não, é porque ele amava aquele povo e queria ver aquele povo na presença de Deus. Meus irmãos, não é por ódio que o ferreiro dá as devidas marteladas no ferro, mas é para torná-lo mais forte e mais resistente. Não é por ódio que o olivo leva o ouro ao fogo, mas é para torná-lo mais brilhante e mais puro. Não é por ódio que Deus castiga, que Deus disciplina, que Deus pune, que Deus fala duro, mas é de amor, é por amor, é porque Ele quer ver os crentes mais santos, mais purificados, mais santificados.
Você acha que Deus, Ele fala, Ele disciplina, Ele corrige, é porque Ele tem ódio? Não, é para nos consertar na presença dEle. Ele falou: eu castigo e repreendo a todo quanto amo. Então, se porventura você está sendo repreendido, se você está sendo disciplinado esta noite através da palavra, saiba que Deus te ama, Ele quer te ver na presença dEle, Ele quer te preparar para você morar no céu. Glorifica o nome daquele que vive e reina. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia é uma descrição exata da igreja moderna, que se vangloria do número de seus membros, que orgulham-se dos recursos financeiros e da influência de seus membros entre o povo. É a descrição exata da igreja moderna dos nossos dias. Os crentes laodicenses não sabiam que eram pobres, que eram miseráveis, que eram cegos e que eram nus. Eles não perceberam que as suas almas estavam emagrecendo, apesar de cercada de tanta abundância. Eles estavam cegos. Eles não compreenderam que Deus ia vomitá-los da sua boca. Eles não queriam compreender isto. Eles estavam cegos, sem enxergar a glória de Deus. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. É duro você falar para um crente moderno. É duro para você falar com um crente laodicense nos dias de hoje. Ele vai discordar de você. Ele vai falar que você é bobo. Ele vai falar que você é quadrado. Ele vai falar que nada não precisa ser tão radical. Ele não vai concordar com você nunca. Vai ser muito difícil você convencer um crente laodicense nos dias de hoje